eu nem vou te desejar um bom dia, porque se você está sofrendo, não vai ser uma frase de bom dia que vai resolver o seu problema. Agora, talvez essa tenha sido a sua frase. Eu já tentei de tudo. Bom, se você é essa pessoa, está no lugar certo. A partir de agora você vai entender o porquê você já tentou de tudo e mesmo assim tem dado tudo errado. Como pode alguém tentar de tudo e simplesmente a vida piorar? Na verdade, nem fica na mesma. Cada vez mais vai piorando a sua situação. O que vamos mostrar para você aqui são casos de pessoas que estavam assim. Tentaram de tudo, mas a vida não andava. Agora, preste atenção nessa matéria porque há muita gente presa a dívidas, a problemas financeiros. O programa está começando, a gente já volta. Você já parou para pensar que talvez esteve no lugar errado o tempo todo? Quantas vezes você tentou sair da sua zona de conforto, mas faltou coragem? Foi o medo, a incerteza ou aquela sensação silenciosa de que você não seria capaz de mudar o rumo da própria vida? A verdade é que milhões de pessoas vivem exatamente assim, presas. Não por grades visíveis, mas por uma realidade dura. O desemprego, a falta de oportunidades e uma vida limitada pelas circunstâncias. E em meio a esse cenário, surgem histórias que chocam, mas acima de tudo, revelam desespero humano. Quando eu roubei, eu não pensei muito. Eu tava com muita fome, eu queria muito comer alguma coisa, eu entrei na loja. Eu acho que estava quase na hora de fechar, não sei como é que estava bem movimentada a rua, assim. E aí eu só pensei em comer, eu só pensei em pegar alguma coisa para comer. Durante a pandemia, Rosângela permaneceu 15 dias presa, após furtar macarrão instantâneo e outros itens de um mercado. Mãe de 5 filhos, ela perdeu a guarda das crianças e vive nas ruas há 10 anos. Eu só tava com fome, eu só queria comer, eu só queria comer. E no fim das contas, eu só vim comer aqui no presídio. E eu me arrependo muito por ter roubado. E olha, Deus me livre, Deus me queira, eu nunca mais preciso fazer isso. Pessoas que nunca imaginaram cruzar a linha da lei, mas que, pressionadas pela fome dos filhos, tomaram decisões extremas. Um homem de 49 anos, desempregado, foi preso por furtar alimentos para seus filhos. Pai de 6 crianças, o homem foi flagrado levando 2 pacotes de carne seca, 2 barras de chocolate e 9 pacotes de suco em pó de um supermercado. Não são apenas crimes, são retratos de uma realidade que muitos preferem não enxergar. Até que ponto alguém é capaz de ir para proteger quem ama? E mais, quantas dessas histórias poderiam ter tido um final diferente se houvesse uma oportunidade? Essa é uma reflexão que precisa ser feita, porque por trás de cada número existe uma família, existe dor, existe escolha ou muitas vezes a falta dela. Se você se encontra sozinho, preocupado com seus familiares e sem saída na sua vida financeira, participe das palestras da prosperidade com Deus. É muita gente sofrendo, muita gente com a vida travada. Aqui nos estúdios o pastor Igor, e olha, pastor Igor, essa é a frase que muitas pessoas estão usando. Simplesmente quando nós recebemos as pessoas aqui na Universal, elas costumam dizer, eu simplesmente já tentei de tudo e não sei mais o que eu faço. Bom dia. Bom dia, pastor David. Bom dia você que nos acompanha. Não sabemos qual é a sua situação, mas sabemos de uma coisa, se você recorrer a Deus, ainda que você tenha a sensação de que já tentou tudo e nada mudou, recorrendo a Ele, Ele transformará a condição da sua vida. A sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia, a depressão, a infelicidade, Ele converterá em resultados positivos em sua vida. Fique ligado então no nosso programa e coloque em prática o que vamos falar. Daqui a pouco nós voltamos com o Senhor e agora eu quero chamar também a participação do Bispo Mota, porque no final do programa, um momento muito especial, já que você que nos acompanha
precisa de ajuda. E nada mais forte que uma oração para nos fortalecer. Não é isso, bispo? Deus abençoe a todos nesta quinta-feira. Hoje é um dia muito especial, dia que nós oramos por toda a vida conjugal sentimental, a vida amorosa. E eu quero orar, já orando por todas as pessoas, e o pastor daqui a pouco me chama para isso. Então prepare o seu copo com água, porque é momento de prece, é momento de súplica. E eu tenho a certeza que Deus vai olhar para você que está aí sofrendo, padecendo, você que está aí triste com o seu casamento à beira da separação. Nós vamos falar com Deus. Vamos juntos. É com o senhor, pastor. Nós temos mostrado aqui o caso de muitas pessoas, pastor Igor. Inclusive a nossa produção agora está preparando uma história, porque quando a pessoa chega no limite da dor, ela simplesmente procura tudo e todos. Na ansiedade de resolver os problemas, a pessoa chega até o ponto de viver uma vida de humilhação. Mas é por isso mesmo que nós estamos aqui, para mostrar para você que se você recorrer a Deus, esse fracasso, essa dor, essa humilhação da sua vida será transformada em uma nova história de vida. Por isso, não é hora de você se entregar, nunca é hora de você se entregar, na verdade. É hora de você recorrer a Deus. Fazendo assim, Ele mudará a sua vida. Nós preparamos a história da Cássia. Ela viveu uma vida de humilhação, tentando sobreviver, tentando sair das dívidas, dos problemas. Ela fez simplesmente de tudo. Preste atenção porque a repórter entrevistou ela. Olá para você que acompanha o nosso programa. Uma transformação completa através da fé. Hoje nós vamos acompanhar a história da advogada Cássia Cibele, que no passado viveu situações extremamente difíceis. Mas após fazer uma aliança com Deus, conseguiu dar a volta por cima. Nós vamos agora diretamente para Natal. Cássia, seja muito bem-vinda e já conta pra gente como estava a vida financeira no passado. Eu não tinha uma vida financeira, vivia sempre na expectativa de ser ajudada por alguém, a ponto de chegar a ser dançarina para poder me alimentar, para poder ter alguma coisa para comer, sempre na expectativa de ser ajudada, de fazer uma panfletagem, e assim eu vivia, em busca da ajuda de alguém para poder ter alguma coisa. E qual foi a pior situação que você enfrentou naquela época? A pior situação que eu já enfrentei foi quando eu tive que me alimentar de oferendas e frequentar esses ambientes para poder ter algum retorno, alguma alimentação. Tendo em vista que eu morava num lugar com muitas pessoas, não tinha idade para iniciar algum trabalho, então eu frequentava esse lugar com o objetivo de poder pelo menos ter algo para me alimentar. E Cássia, foi através de um convite que tudo começou a mudar? Foi isso mesmo? Através de um convite do meu esposo, eu cheguei até a Igreja Universal e ali eu vi a oportunidade de mudança. Na reunião da Prosperidade com Deus, através da orientação e da Palavra de Deus, eu pude perceber que havia uma oportunidade de mudança. O meu entendimento começou a se abrir, eu comecei a enxergar outras oportunidades. Então, ali se abriram várias portas, não só através da minha fé, mas através do meu entendimento. E para fechar, fala pra gente quais foram as conquistas após fazer uma aliança com Deus. Após o pacto com Deus, a minha maior conquista foi o Espírito Santo, que através do batismo com o Espírito Santo eu consegui abrir a minha visão sobre a fé e sobre outras questões do mundo. Então, além de me tornar advogada, construir uma vida patrimonial consideravelmente boa, conquistei carros, casas, na minha profissão eu tenho muito êxito, tenho o meu escritório. Sobre tudo isso, a minha maior conquista foi o Espírito Santo. Obrigada, Cássia, pela sua participação. Eu que agradeço. Histórias como a da Cássia mostram que, independente da situação que a pessoa esteja enfrentando, existe sim saída quando há fé e direção. Volto com o senhor aí no estúdio. Tá vendo como tem jeito? Por mais difícil que esteja a sua situação, deu uma reviravolta. A história poderia ser diferente,
mas ela usou a fé e tudo mudou. E não para por aí. O que não faltam são testemunhos, histórias de pessoas que estão participando aqui na Catedral todas as segundas, fizeram uma aliança com Deus. Veja como está a situação delas hoje. Seu Fernando, o que aconteceu na segunda-feira aqui na Catedral? Bem, pastor, eu sempre estou firme no pacto, né? Mas teve um período na minha vida que fechou as portas, né? Tá, mas eu firme, né? Ficou uns 3 meses mais ou menos, aí tinha uma empresa que eu sempre mandava currículo, né? Fazia inscrição no site, que é pelo site, né? E nunca passei. Aí eu fui numa outra empresa, do mesmo conglomerado, né? Fiz a inscrição. Né? Mas eu fiz a inscrição, assim, não estava com muita expectativa também, né? Mas aí quando eu fui ver o resultado, uns 3 dias depois, né? Passou 50, né? O currículo, passou 50 currículos e o meu estava lá junto, né? Tudo bem, aí, mas era só uma vaga, né? E eu pensei, agora vamos ver o que vai ser daqui para frente. Aí passou mais um tempo, eles chamaram para fazer uma prova, né? Uma prova de matemática e tal. Tá, eu fui lá, né? Aí cheguei lá no lugar, né? Eu vi aquelas pessoas lá, né? Tipo, tudo jovem, assim. Eu pensei assim, né? Na minha cabeça, né? Eu pensei assim, com certeza estudaram bastante mais tempo do que eu, né? No caso, né? Mais recente. Aí eu olhava para eles assim, parecia que para mim não tinha. Primeiro pela idade, né? E eles tudo jovem, assim. Eu pensei, nessa área o pessoal, as empresas contratam só jovem. Né? Aí tudo bem, fiz a prova, né? Mas mas tranquilo, fui lá fazer. Tá, aí passou mais uns 4 dias, aí saiu o resultado. Aí ficou 11. Aí nos 11 eu tava lá no meio desses 11, né? Eram 50 primeiro, depois ficou 11 e o senhor continuou. Eu continuei lá na guerra, né? Aí a próxima agora é a entrevista, né? A entrevista é a parte principal, né? Porque passar até tudo bem, né? Qualquer um pode passar. Mas na entrevista, que é a parte técnica, onde vai ser entrevistado, ver o que sabe fazer, né? Aí fiz a entrevista, aí passou mais uns 4 dias, né? E eu naquela expectativa, né? Aí fiquei lá olhando no site, né? Se saiu para ver o resultado, se saía, né? Aí olhei lá, tava eu e minha esposa, ela tava sentada assim, eu digo, tô aqui na expectativa, vamos ver o que vai dar, né? Aí eu olhei lá, era 6 horas, 6h04 saiu o resultado. Aí tava lá o meu nome primeiro lá da lista lá. Eu passei passei naquela seleção, né? E tô trabalhando até hoje nessa empresa. E Deus honrou e deu certo. Graças a Deus. Deus abençoe. Alisson, antes e depois da aliança aqui na Catedral. Pastor, eu já faço a aliança já faz um tempo, né? Cheguei em Florianópolis há 3 meses, né? E dei continuidade na aliança aqui na Catedral. E eu estava com uma situação, um acordo, né, que estava travado há 7 meses, né, de julho do ano passado, né, e eu comecei a fazer o propósito em agosto, né, em prol desse acordo, né, que estava travado. Fiz as campanhas das muralhas caindo na outra igreja. E como eu disse, vim para cá, para Florianópolis, e dei continuidade aqui, né. E a semana passada a gente teve o propósito do Efatá, né, de abrir as portas, e eu, né, tinha assinado um acordo, né, eles me mandaram o acordo para eu assinar, e que iriam efetuar o devido pagamento no dia 20, né, e eu assinei o acordo, né, isso antes do propósito do Efatá, e chegou dia 20, que foi semana, né, quase uma semana e meia atrás, né, e eles não efetuaram o pagamento. Né, eu assinei o acordo e eles não efetuaram o pagamento no dia 20. E eu peguei o propósito do Efatá, não aceitando. Falei assim, meu Deus, eu não posso aceitar. Eu assinar um acordo que eles me chamaram para fazer esse acordo e eles não me deram o pagamento. Não fazer o pagamento, no caso. E aí chegou no dia 31, no último dia do mês, né, onde ali as vozes na cabeça, na mente, as pessoas falando, né, no caso, as pessoas não, eu e minha esposa conversando, e aquelas vozes na cabeça, não, eles não vão pagar, vão desistir, né, até antes, quando eu assinei o acordo, eu falei, amor, o que você acha de a gente dar o testemunho? Ela falou, não, vamos esperar eles pagar, que a gente, né, dá o testemunho. E aí as vozes na cabeça, tal, não vai pagar, e eu repreendendo, e no último dia do mês eles foram e pagaram a primeira parcela do acordo. E agora eu vou continuar pagando em nome de Jesus. Quer dizer, você venceu a dúvida que estava na cabeça, porque você fez o propósito, mas vinha a dúvida, conseguiu vencer, recebeu, deu certo. Sim, senhor. Consegui vencer, deu certo.
porque eu creio que foi Deus e eu tenho certeza que Deus vai dar continuidade e as demais coisas que estão para ser resolvidas serão resolvidas também. Deus te abençoe. Amém. Cristiano, o que aconteceu na segunda-feira aqui na Catedral? Então, pastor, eu peguei o voto, né, do Efatá, né, e um colega meu me chamou, né, para se despedir lá na empresa e tal. Ele é um cientista de dados, né, e eu exercia a posição de analista de dados, né, então é uma posição um pouquinho distinta. E quando ele me chamou, me despedi dele e tudo, fui pro almoço e aquilo ficou martelando na minha cabeça, né, o Espírito Santo, né. E quando eu voltei, eu chamei ele e falei, peraí, vai vagar a tua posição no time? Aí ele vai sim. Que eu já te indico aqui, tu conversa com o gestor, vê como é que é, né, e tal. Eu, não, beleza. Pedi para ele me indicar, conversei com o gestor. E o gestor me falou, não, realmente tem a vaga, só que eu tô esperando alguém que possa desenrolar isso já e tal, né, porque a vaga é para uma pessoa que seria um estatístico, né, eu não sou estatístico, né, de formação. Então seria para alguém mais avançado, um nível mais avançado que o meu, né. Essa vaga surgiu, mas humanamente falando, você não teria condições, então, para assumir essa vaga? Não teria, pastor, não teria. Humanamente falando, não. Mas daí ele falou, bom, vou aplicar um teste técnico em ti, a gente conversa e tal, vamos ver como é que vai ser, né? Aí chegou no dia do teste técnico, ele conversou comigo e tal, e aí me fez algumas perguntas simples até, né? E daí saí dali, aí no outro dia ele já me chamou de novo, te inscreve aqui na vaga interna, então, né, dentro da empresa mesmo. E na segunda-feira já me chamou a recrutadora, lá a gente fez a entrevista e no final ela já me falou, tá aprovado, o gerente te escolheu, é tu mesmo quem vai assumir a posição. Poxa, como assim? Mas daí um detalhe, né? Quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu tava com o voto do Efatá. Então o que eu fiz? Eu coloquei o voto lá em cima. Eu disse Efatá, né, na reunião, né? Efatá. Abre-se. E se abriu. Hoje você assumiu esse cargo? Assumi esse cargo de analista de dados. O meu fluxo natural seria eu ir para um analista sênior, e não. Eu andei para uma outra posição um pouco mais avançada que um cientista de dados, que é o que eu sou hoje. Deus te abençoe. A sensação de sufoco tem acompanhado seus dias. Ligações de cobrança, problemas acumulando, a mente sem descanso. E quando chega a noite, é ainda pior. Você perde o sono tentando encontrar uma saída, mas nenhuma solução parece suficiente. Você já está cansado de viver sem paz. Mas existe um caminho que está ao seu alcance para te proporcionar a verdadeira paz, que pode transformar completamente a sua realidade. Segunda-feira, 4 de maio, a Segunda-feira da Paz, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Pastor Igor, aí está a resposta que muitas pessoas precisam. E nesta segunda, Pastor Igor, nós vamos ter a presença de alguém muito importante, muito especial, especialmente às 19h30. Será um clamor para mudar a condição da sua vida. O pastor Rodrigo Botelho estará conosco às 7h30 da noite, realizando o clamor das portas abertas. Você não pode fechar esse mês de abril com portas fechadas, pelo contrário. Mesmo que seja a última segunda-feira desse mês de abril, as portas têm que estar abertas para você. Prepare o seu pedido de oração, traga. O pastor vai clamar pela sua vida e com certeza, pastor David, haverá transformação de vida. Especialmente às 19h30, nesta segunda-feira. 19h30, o pastor só vai estar à noite. Mas é claro, temos as reuniões às 7, às 10, ao meio-dia, também às 15 e 18 horas. Se não há possibilidade de vir à noite, então venha durante o dia, mas não falte. E em todos os horários vamos orar para que as portas venham se abrir. Falando em portas, vamos a esse intervalo que fala a respeito da aliança e a gente já volta com o momento da oração. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir.
Muitos começam cheios de sonhos, poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar. Param de crer. Param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo: retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. Pois é, essa aliança que você vai receber gratuitamente. O pastor Rodrigo Botelho vai estar presencialmente neste dia e vai entregar para você também gratuitamente uma aliança como essa. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Entrada e estacionamento são gratuitos, você não vai pagar nada e não precisa ser membro da Universal ou evangélico para participar das reuniões da Universal. Todos são bem-vindos aqui neste lugar. É momento de fé, é momento de oração, nos aproximamos dos instantes finais, mas ainda dá tempo de orarmos. Bispo Sérgio, vamos fazer a oração. Chegou o momento que nós estávamos aguardando, o momento da súplica, da prece, do clamor a Deus. Invoca-me no dia da sua angústia. Você está angustiado? É o momento da oração. É o momento da prece agora em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, existem pessoas angustiadas, existem pessoas, meu Pai, precisando do toque das tuas mãos. E como guardião da Sagrada Família, eu tenho suplicado por todo o estado de Santa Catarina, para que a tua mão se estenda a todos os municípios, meu Pai, bairros, aonde quer que exista um televisor ligado agora, meu Deus, que chegue a paz, que chegue a saúde. Eu coloco nas tuas mãos todos os catarinenses, todos aqueles que vivem em Santa Catarina, meu Pai. Nós entregamos todas as famílias nas tuas mãos, que haja proteção, que elas estejam no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, do câncer, livra, meu Pai, de toda a maldição. Que o Senhor abençoe o teu lar, que Deus ilumine a tua casa e toda a tua família. É o que eu determino, como está escrito: tudo que ligássemos na terra, no céu seria ligado. Então que assim seja. Você que crê, diga graças a Deus. Deus ilumine e abençoe a todos poderosamente. Depois dessa oração, creio que o poder de Deus deu ânimo para você. Tenha esperança, tenha fé. Hoje, quinta-feira, é um dia especial. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus. Oramos pela vida amorosa, pela vida conjugal. E se você precisa, todos nós precisamos, não é verdade? Então, procure a igreja próxima da sua casa. Seja feliz. Vamos blindar a vida amorosa, a vida conjugal, a vida familiar. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Obrigado, Bispo. Deus abençoe muito o senhor, também a sua família. E nesses instantes finais, quero lembrar a todos que nós continuamos neste propósito rumo ao dia de Pentecostes. Está chegando o dia 24 de maio. É um propósito onde nós vamos nos aproximarmos ainda mais de Deus. E ainda se você se afastou por qualquer motivo, está aí a oportunidade. Procure uma Universal mais perto de você. Você pode participar e alcançar a tão sonhada bênção, não só financeira, mas também espiritual. Deus abençoe a todos, te esperamos.